Hoje nós vamos falar de dois temas importantes: as últimas medidas de Trump e os seus efeitos globais, e a queda acentuada da avaliação do governo Lula na última pesquisa Datafolha. Vamos fazer um resumo de cada uma, vamos tentar resumir e deixar vocês a par do que está acontecendo nas notícias nacionais e internacionais. Vamos lá? É isso aí, vamos lá, vamos com essas notícias aí que estão quentinhas aí na última semana. E aí, deixando aquele pedido de sempre, né? Deixar um like, um comentário, compartilhe esse vídeo com alguém, porque essa interação para nós é muito importante e que faz crescer a nossa comunidade. Eu cataloguei aqui, Marcelo, umas 9 medidas aqui, uma mais maluca que a outra. Mas a gente pode fazer um resumo. Você quer começar? Pois é, são várias medidas, né? O governo começou com uma retórica muito pesada, né? Mas apesar da retórica, também alguns atos muito concretos já foram tomados, né? Vamos lembrar aí das deportações, que foram deportações bastante significativas, né, em número de pessoas, principalmente para os países da América Latina, gerando todo aquele mal-estar com o governo brasileiro. E também a mais importante de todas as medidas que foi tomada em relação aos deportados, que é o envio de prisioneiros para Guantánamo, inclusive prisioneiros que não têm antecedentes criminais e ninguém sabe qual vai ser o futuro dessas pessoas naquela prisão. A gente lembra muito bem o que aconteceu com os acusados de terrorismo, pessoas sem acusação criminal e ficaram ali por anos, por décadas, amontoados em Guantánamo. Começou com a imposição de tarifas comerciais para parceiros históricos como o México e o Canadá, conseguiram ali uma negociação que adiou essa aplicação efetiva dessas tarifas, com um acordo ali para mandar reforços para as fronteiras, etc. E mais recentemente veio também o tarifaço, né, do alumínio e do aço de 25%, que não afeta diretamente o Brasil, mas afeta lateralmente, porque o Brasil é o segundo exportador de aço e alumínio para os Estados Unidos. Certamente essa medida também visa México e Canadá, mas também sobra para o Brasil. No passado já houve uma imposição desse tipo de tarifa pelo primeiro governo Trump e houve uma negociação onde o Brasil conseguiu algumas cotas de isenção, o que acabou agradando os dois lados e não teve muito impacto na nossa indústria. A imposição nesse momento de 25% seria um impacto bastante pesado, né, nas exportações brasileiras. Estima-se que é da ordem de 6 bilhões de dólares anuais de aço e alumínio para os Estados Unidos, e isso afetaria a indústria interna aqui no Brasil. Essas são as medidas assim que tem um desarranque que pode causar um desarranjo global, né, no comércio internacional, etc. E, obviamente, tem as medidas de impacto retórico, com essa questão de Gaza, de expulsar os palestinos, de colocá-los em outros países que já disseram que não aceitarão receber esses palestinos, a construção de uma riviera naquele local, né? Vamos lembrar que a faixa de Gaza, apesar de qualquer coisa, é na beira do mar Mediterrâneo, então realmente ali seria uma área que não fosse ocupada por legítimos palestinos e donos da terra, realmente daria um resort, enfim, muita coisa relacionada com o oceano. Então, de retórica em retórica, ele vai abalando o mundo, colocando o mundo em alerta e, por trás, também vai passando medidas de menor repercussão, mas que também têm um impacto tanto nos Estados Unidos quanto nos outros países. Então, a gente lembra do corte de financiamento da USAID, a saída da OMS, a saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a falta de ajuda putz, você leu aqui, precisa de um corte aqui, desculpa. O corte de verba veja só, o corte de verba para as escolas que exigem a vacinação contra a Covid. Então é uma agenda de retrocesso que ele vai passando ali meio que por baixo do pano, enquanto as grandes retóricas estão sendo anunciadas. Só fazendo um adendo aí à sua fala, essa semana que passou, a mídia no geral, né, fez uma colocação, né, através dos seus principais órgãos aí, de que o grande mentor disso aí, todo mundo sabe, né, porque ele mesmo disse, e a gente já passou por isso uma vez,
é o Steve Bannon. E o Steve Bannon, ele falou exatamente o que você falou. Quer dizer, a gente solta 3, 4 notícias por dia, notícias realmente de impacto. A imprensa fica trabalhando e escolhe ali 1, 2 para poder trabalhar enfim, e fazer uma análise mais aprofundada. E as outras vão passando. Quer dizer, passa boi, passa boiada, né? Aquela história estúpida lá. Aí o que acontece com isso? A imprensa também resolveu contra-atacar. Isso foi dito pela imprensa. Vamos contra-atacar. Qual é a nossa estratégia? Vai ser: nós vamos divulgar todas as notícias que saírem do governo Trump. É uma forma de você... Tudo bem, não vai se aprofundar muito numa ou noutra, mas vai divulgar todas. E a gente está vendo realmente que estão sendo tudo divulgado. Tem um absurdo aí que lembra aqueles canudinhos de plástico? Muito tem uma medida lembrado dessa aí. Nós nem catalogamos aqui, mas me veio na cabeça agora, quer dizer. Então a imprensa está com essa estratégia de passar todas as informações para o público em geral, né, para saber o que está acontecendo, o que está acontecendo com esse tipo de governo aí. Se isso vai dar resultado, eu não sei. Agora, uma coisa eu me pergunto, acho que eu já fiz essa pergunta para você, é o seguinte: será que ele não sabe que essas medidas têm tantos impactos, digamos, nocivos para o resto do globo, e inclusive para o próprio país? Eu não consigo entender o seguinte: como é que alguém toma uma medida, né, que não é boa, a população, tudo bem, vai de encontro ao que ele falou na campanha, mas tem um efeito, não se analisou muito. Na campanha é aquela retórica, né, aquela conversa, mas não se analisa muito os efeitos que isso pode... A oposição não tem nem tempo, né, de fazer uma análise mais aprofundada. A pergunta, assim, central é o quê? Qual é? Será que o que está efetivamente por trás até dessa estratégia, né, de soltar toda hora uma notícia que causa polêmica, não sei o quê, tarará? Eu tenho uma desconfiança. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo do ponto de vista econômico e do ponto de vista econômico, perdendo um pouco para a China, mas do ponto de vista, um pouco não, já bastante, né? Mas do ponto de vista bélico, do ponto de vista de armamento, de homens, de exército, de condições de força perante ao globo, né? É os Estados Unidos, não tem outro, né? Tá certo? Tudo bem, tem a China lá um pouquinho, mas vamos pensar no mundo ocidental, né? E no mundo mais onde você tem os Estados Unidos e os países aliados, vamos dizer assim, tá certo? Estou falando basicamente, para encurtar um pouco a conversa, da União Europeia, certo, que são os velhos aliados desde a Segunda Guerra. Muito bem. E a América Latina, que é força quase nenhuma, tá certo? Tá sempre à mercê das coisas que saem lá dos Estados Unidos para cá. Será que os Estados Unidos eles não estariam utilizando desse poder, essa força que ele tem, para poder sentar numa mesa de negociação com esse poder assim claramente difundido? Porque quando você chega com um país, fala que vai taxar 25% aço, você vai para uma mesa de negociação com toda a força do mundo, o outro lado ele vai estar debilitado, tá certo? Ele não vai estar com o máximo do poder de negociação. Ele não vai para o limite, porque o limite qual é? É o uso da força. Ele vai usar a força? Não vai usar a força, mas ele tem a força. E numa mesa de negociação, isso tem algum valor. É um pouco confuso explicar, mas fazendo um exemplo assim, esdrúxulo, você está com o celular na mão, chega um bandido com um revólver, com uma arma, e te pede o celular.
Você vai negociar o quê? Sim. Você não vai negociar nada. E ele está pedindo, não é 25%, está pedindo 100% do seu celular. Então, o poder de negociação das outras, vamos dizer assim, dos outros países, é muito pequeno, é quase nenhum, principalmente os aliados. E a crise dentro do imperialismo deve ser tão grande, porque esse tipo de formato, né, de política que está sendo adotado, é uma política de desespero, não tem outra forma, não tem outra qualificação para isso, é um desespero total. Ele está atacando o próprio aliado, pessoas que fizeram de tudo contra ele. Olha, veja essa questão aí da guerra da Ucrânia, o quanto sofreu a União Europeia, e agora você vem lá a Ursula von der Leyen, sabe, implorando por redução e por uma negociação de pontos que são, assim, óbvios, né? Mas não arreda pé. Veja a última questão aí do ambiental, né? Que reuniram-se lá a França, a Itália, a Alemanha, todos eles se reuniram e desculpa, não a questão ambiental, da inteligência artificial, uma discussão, um fórum que teve sobre a inteligência artificial. Tivemos um fórum ali em que foram todos esses países aliados, mais os Estados Unidos, representado lá pelo vice-presidente, e eles chegaram a formular um documento, né, onde basicamente a grande maioria, todos os aliados ali, colocaram que seria importante ter uma forma de regulação da inteligência artificial, com ética, com uma série de coisas sociais, enfim, uma série de coisas. O presidente dos Estados, o vice, né? Acho que foi o vice, simplesmente não aceitou. A reunião não deu em nada. E não vai acontecer nada, não vão... Já está claro, né, que a inteligência artificial vai trabalhar solta, com as 5 lá juntas, né? Tem aí alguma coisa, a China querendo sair por fora, mas, enfim, esse poder de força é a única coisa que me entra na cabeça, assim, que eu posso pensar, é isso? Ou eu estou, assim, viajando? O que você acha? Já refletiu sobre isso? Não há notícias ainda de que houve uma ameaça militar a nenhum país vinda dos Estados Unidos. Só uma coisinha, ó. Não é notícia militar, é velado. É você usar a força que tem sem falar que tem. Porque você tem, entendeu? Não houve uma ameaça, nem vai haver, tomara que não tenha isso. Mas, no fundo, quem está na mesa para negociar sabe que a força militar está do outro lado e que o poder dele de negociação é bem menor. Então ele vai conseguir tudo que ele quer sempre. Essa que é a verdade. E ele está impondo isso, não negociando, mas impondo, oprimindo o próprio aliado. Imagine nós, né? Imagina o resto, o que vai acontecer. O meu raciocínio ele não vai nessa linha, né? De novo, porque não há notícia de uma ameaça de intervenção militar dos Estados Unidos em nenhum dos países que está sendo feita essa imposição de novas tarifas. Obviamente, todos sabem do poderio militar dos Estados Unidos, mas vão para a mesa de negociação. Se forem para a mesa de negociação pensando em sofrer uma retaliação militar, de fato, irão de uma maneira já subalterna ao que está movendo, o que está tentando impor os Estados Unidos. Ok, Marcelo, tem mais alguma coisa sobre as medidas do Trump? Só um último assunto, realmente, para a gente concluir esse assunto do Donald Trump. Existe já uma movimentação nos Estados Unidos, ordenada, né, pelo presidente Donald Trump, de afrouxar as leis anticorrupção nos Estados Unidos. O famoso FCPA, que pune empresários norte-americanos por corrupção, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior.
Então, há uma movimentação para afrouxar essas regras de punição de empresários que pagam propina no exterior. Hoje isso é algo muito grave, né, dentro dos Estados Unidos. Tem gente que vai para a cadeia ou faz acordos milionários para escapar de um processo judicial, mas eles estão tentando afrouxar essas regras justamente para dar uma competitividade completamente ilegal às empresas americanas no exterior, que é pagar corrupção e não ser punido internamente, e obviamente não vai ser punido pessoalmente naquele país que eles estão tentando corromper alguém. É muito sério. Isso vai de encontro ao que você falou sobre a questão da inteligência artificial, porque é um governo que está tentando desregulamentar absolutamente tudo. Tá virando de cabeça para baixo, né? Me parece um desespero absoluto. Desespero absoluto, não sabe mais o que fazer. A questão da China. Desculpa. A questão da China, né? Vamos dizer assim, essa hegemonia quase econômica da China, que você não consegue mais. Como é que você vai baratear preço de hoje para amanhã? Né? A questão dos blocos que estão se formando, a questão da Rota da Seda, os blocos que estão se unindo até para utilizar uma nova moeda, a sobrevivência da Rússia depois de todas aquelas medidas de contenção, como se fala, Marcelo? Sanções econômicas. Sanções econômicas. De sanções econômicas. Todas aquelas sanções, ela sobreviveu. Ou seja, for usada outra moeda, enfim. E a possibilidade real de você ter comércio em outras moedas. Então, isso que você está falando aí é um desarranjo de tudo aquilo que eles pregavam, ao contrário, né, do liberalismo, a taxação, agora vai vir a taxação, a questão da corrupção dentro do próprio país, né? Como é que você tem um país democrático que vende a democracia há mais de 50 anos para o mundo inteiro, tá certo? E cobra democracias dos demais países, tomando uma atitude totalmente inversa à democracia, com questão lá de juízes, né? Você estava comentando, questão aí de judiciais também estão sendo invertidas, né? Enfim, é um desespero quase total. E aí, Marcelo, e agora, hein? O que aconteceu nessa pesquisa Datafolha? De hoje, né? De hoje. Na verdade, essa pesquisa Datafolha é de hoje, mas durante a semana houveram mais duas pesquisas que não tiveram a mesma repercussão, que foi a Atlas e a DataQuest também. As duas indicaram também queda na popularidade do Lula, mas o Datafolha ela veio com mais intensidade, né? Então foi uma queda muito significativa. Em 2 meses, o presidente Lula perdeu 11 pontos na sua aprovação. Exatamente, é muita coisa. E a gente vai analisar o quê? Veio na esteira de todos os problemas que o governo já vem passando desde o ano passado. Né? A gente já falou aqui, né, na outra pesquisa, disparada do dólar no final do ano, as mentiras da oposição sobre o PIX, e do lado do governo a comunicação sofrível, né, sobre o tema. E a principal, que a gente sempre vem destacando aqui, a inflação dos alimentos. Sim. Então, essa questão da inflação dos alimentos está pesando muito. A oposição está se fazendo muito presente digamos, na retórica de cristalizar essa informação na cabeça de todo mundo. Então você vai ver, hoje na internet você só vê piadinha sobre o preço do café. A pessoa põe lá um saquinho de café e brinca, troco por um terreno. E isso vai se multiplicando, e essa percepção de que o preço do café está muito alto, ele está cristalizado na cabeça das pessoas. Exato, está. Mas a oposição ela pega qualquer fragmento de falha do governo e amplifica isso de uma maneira quase que imparável, né? Teve também o Lula agora. Certamente os trackings internos do governo já apontavam essa nova queda, né? Porque o Lula ele mudou o comportamento, ele saiu do palácio, ele está viajando, ele está falando quase que diariamente em rádios aí pelo Brasil. E, obviamente, quando o Lula fala muito,
ele acaba sendo o Lula do coração e menos o Lula que segue um roteiro ali definido por marqueteiros, etc. Então, uma outra fala dele que pesou bastante foi essa de, olha, vai no mercado, se tiver caro, não compra. Pronto, isso virou um alvoroço, né? Ah, então eu não vou comprar gás, eu não vou comprar feijão, não vou comprar arroz. Então, há uma interpretação não equivocada, mas enviesada daquilo que o presidente fala. É óbvio, é claro que o que ele falou, ele quer dizer, tá caro, não compra, pega uma marca mais barata, passa um tempo. O que ele falou é isso. O Lula, coração. Agora, a oposição ela não deixa escapar nada e jogou em cima disso. Então, quando a gente analisa a pesquisa, o Lula perdeu muito da aprovação dele justamente na base eleitoral. São as pessoas de renda até 2 salários mínimos, negros e pardos, eleitorado feminino, eleitorado do Nordeste. As pessoas que votaram no Lula, ele perdeu 20 pontos. Então é muita coisa. É muita coisa. A única boa notícia, se é que tem uma boa notícia dentro disso, é que o Datafolha não fez uma pesquisa de intenções de voto, mas a Quest fez. O Lula ele continua ganhando em todos os cenários que foram testados, ele continua ganhando de todos os candidatos que foram apresentados. A diferença é que agora vem um Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com empate técnico e o Lula numericamente à frente, e todos os outros candidatos o Lula ganha. Do Ronaldo Caiado, do Eduardo Bolsonaro, do Pablo Marçal, não foi testado Gustavo Lima dessa vez, ele ganha, mas com margem inferior à última pesquisa da própria Genial Quest. Então, essa é uma boa notícia. O Lula ainda continua um candidato forte, viável nacionalmente, não poderia deixar de ser, está no 3º mandato como presidente, e ele perdeu um grande contingente de pessoas que aprovam a gestão dele, justamente em quem votou no Lula. Então, a gente entende que essas pessoas elas podem ser revertidas, mais uma vez, a favor do presidente, mas não adianta, tem que entregar, tem que baixar o preço desses alimentos, tem que comunicar direito e tem que guerrear com a oposição nessa narrativa de rede social aí dessa mentirada. Então o desafio é enorme. É enorme porque eles estão muito na frente, principalmente nas redes sociais, né? Eles estão, sim, muito na frente mesmo. Distanciaram demais. Exato. E também a questão de você ter um pouco mais de mobilização social, né? Por que não? A gente já falou isso aqui também, né? Sim. Eu estava pensando, puxa vida, nós temos, vamos lá, bandeiras que poderiam, né? Poderiam não, que deveriam ser levantadas. Vamos pensar. Licença maternidade. Uhum. Quase o mundo inteiro é 1 ano, licença maternidade. Sim. Por que a nossa esquerda não pula de 6 meses para 1 ano? São 4 meses legais e 2 meses por liberalidade da empresa. Pois é. Vamos ser bonzinhos, vamos falar que são 6 meses. Metade do tempo que a grande maioria esmagadora do mundo inteiro tem. Garantido mesmo são 4 meses. Tá, a questão da jornada de trabalho. Né? Essa é uma bandeira que apareceu e de repente virou pó, né? Aquele negócio do 6 por 1, é isso? É a mesma coisa? Exatamente. Dá 35 horas, baixar essa... Por que não? Onde está a esquerda? Está fazendo o quê? Né? Isso aí são bandeiras que têm que ser levantadas. Se vai ganhar ou não, é outra história, mas são bandeiras históricas da esquerda. A esquerda virou a direita de antigamente. Hoje você tem uma direita liberal, que é um tipo PSDB, trabalhando com o mercado, né? E uma extrema esquerda totalmente fora de controle, mas com todas essas armas aí que você falou. Uhum. Então a esquerda no Brasil e no mundo está indo para a direita. Há tempo, está indo para a direita. Está sendo empurrada para a direita, porque ela não consegue sair dessa questão financeira, das taxas de juros. Até nós vamos ter um programa aqui para entender um pouco mais a questão da taxa de juros, que é o mal de todos os problemas que estão aí, aumento de preço, tudo está em taxa de juros.
O governo podia subsidiar, poderia bancar queda de alimentos, poderia bancar tudo se não tivesse pagar 50% de toda a sua riqueza para banco e especulador financeiro, do Brasil e de fora do Brasil. Então, mas ninguém levanta essa bandeira. Tá certo? Os bancos públicos que poderiam estar financiando o crédito, enfim, não tem. A esquerda está absolutamente vendida e não tem outra solução a não ser ir para a direita. E o povo percebe isso. Enquanto a direita está lá, né, colocando, fazendo essas retóricas, esses chamados estúpidos, que depois não vai acontecer, né, porque, vamos dizer assim, o ambiente é insalubre tanto para a direita, essa extrema-direita, quanto para uma esquerda, que tem que virar uma direita. Então, uma coisa, um ambiente deveria ser um pouco mais revolucionário, de mudanças um pouco mais profundas, para poder realmente ter algum tipo de mudança, de alteração no contexto social, econômico, político, enfim. Não vai ser fácil, mas nós estamos de olho aqui no TV Ideia, passando aí as nossas impressões para o nosso público, procurando as pessoas que venham falar com a gente, que venham colocar suas opiniões. A gente quer ser um canal plural, de várias ideias, vários pensamentos. A gente também muda de ideia, não tem problema, né? Desde que a gente reconheça e que tenham argumentos que a gente corrobore como uma coisa que vai melhorar a nossa condição social de desigualdade e tudo mais, que essa, para mim, para nós, né, é a principal questão do país, né, da política, enfim. Então é isso, Marcelo. Vamos terminar por aqui? Sim, vamos terminar por aqui. Só para concluir essa questão aí do presidente Lula, o que o que segura o Lula e que dá a ele um tempo de reação é justamente essa falta de... A direita ela está articulada para falar mal do governo, mas ela não está organizada eleitoralmente ainda. Tem o Bolsonaro pendurado na brocha aí da inelegibilidade, né? Que está meio confundindo ali o ambiente da direita, então eles não têm um candidato para chamar de seu e começar a fazer uma campanha nacional em torno desse candidato. Então, ainda dá tempo de reagir para que a gente não sofra, mais uma vez, na mão da extrema-direita, 4 anos ou 8, que seja, de governo desse pessoal aí. Entendi. E a gente falou isso no último programa, né? Essa questão de prender, sabe, o sujeito lá que fez isso ou aquilo, é uma questão que precisa ser revista. O exemplo está muito, que fez isso ou aquilo, que eu quero dizer que são questões discutíveis, né? Que pode ser judicialmente discutível, tá certo? Que é a questão aí do 8 de janeiro e tudo mais, que você explicou bem em um dos nossos programas aí. Mas o resultado de você prender um cara popular, ele não está sendo positivo, não é isso que está nos contando a história, não. Eu acho que tem que ser enfrentado. Assim, a minha opinião tem que ser enfrentado. No caso do Bolsonaro, ele tem que ser enfrentado. Não tem que ser preso, não tem que acontecer nada, tem que voltar a ser elegível, não tem problema. Vamos enfrentar no debate, sabe, na política. Aconteceu do lado da esquerda, né? Prenderam Lula e ele foi eleito e se reelegeria dentro da cadeia. Mas o Bolsonaro, hoje, se tornar elegível, não seria uma decisão política. Aí você tem que rediscutir a lei. Ele, uma vez sendo condenado e preso, como que ele vai ser elegível? Não tem, a não ser que as penas dele sejam canceladas, mas canceladas como? Até onde a gente até onde nós temos conhecimento, e vai sair a denúncia agora do procurador-geral, né? Está muito robusta de provas, principalmente essa questão do golpe de Estado. Então, uma vez que ele for condenado nisso aí não tem como ele se eleger mesmo, não tem como ele ser candidato mesmo.
Entendi. O próprio Trump nos Estados Unidos fez. O que ele fez ali, a não ser uma atitude antidemocrática, golpista, onde morreram pessoas, 5, 6 pessoas, sei lá quantas. Exato. E, sabe, o cara foi eleito. Foi eleito e ele está condenado. Condenado? E aí? Será que é esse o caminho? Eles não têm uma justiça eleitoral nos Estados Unidos, então... Ah, tá bom. Mas a Suprema Corte deu o direito dele de concorrer. Então, é outro mundo, né? Nós temos aqui o nosso arcabouço judiciário, tem gente que não gosta, né? Que acha que é muita coisa. É nosso, construído por mas, enfim, foi construído de acordo conforme a nossa nação foi evoluindo. Então tá bom, pessoal. Valeu, Marcelo. Valeu aí todo mundo que ficou conosco até o final. Deixa o seu like, compartilha com os amigos. Nós estamos aqui 2, 3 vezes por semana, sempre trazendo notícias quentes, trazendo uma análise um pouco mais aprofundada das coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, tá bom? E assista e se inscreve também lá no nosso canal, deixa o like. Nosso canal TV Ideia tem vários programas lá que a gente está começando, né? Nós somos pequenininho, estamos no início. Mas nós vamos nós já temos a estrutura delineada para vários programas, alguns deles já têm muitos vídeos lá, e podem ser acessados através do canal TV Ideia, tá bom? Então, e a descrição, vai ficar tudo na descrição aí, quem quiser acessar o canal, se inscrever, comunicar-se com a gente, né, falar da sua vontade de participar em qualquer um dos programas que tem lá, se sentir à vontade para falar, ou pessoalmente. Nós temos um pequeno estúdio que dá para fazer as gravações, mas podemos fazer as gravações também pela internet, não tem problema nenhum. O importante é a gente falar, o importante não é a gente falar, é você ter voz e ser ouvido pelas pessoas que você gosta, tá bom? Valeu, Marcelo. Quer dar um tchau aí pro pessoal? Perfeito. Agradecer mais uma vez quem ficou com a gente até agora aqui no vídeo. Fazer um convite para assistir os nossos vídeos curtos, né, sobre temas bastante específicos. Reforçar o pedido do like, do comentário, né, de compartilhar o vídeo. E para finalizar mesmo, lamentar que hoje nós perdemos o grande Cacá Diegues, né, um grande cineasta aí de filmes como Bye Bye Brasil, Chica da Silva, né? Hoje perdemos o Cacá Diegues aos 84 anos. Lamentável, realmente lamentável. Aliás, aquele programa que você fez do análise do filme Ainda Estou Aqui versus o Emília Pérez, tá excelente, vai lá, confere que está muito bem explicado as nossas chances de ter o primeiro Oscar. Exatamente. E a coisa continua esquentando, é capaz que a gente vai voltar a falar desse filme. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.